Boa noite a todos. É com imensa alegria que nos reunimos em mais um trabalho espiritual do TCE Recanto de Interlagos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva. E assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E vamos buscar um lugar de recolhimento interno para fazermos a nossa prece. Vamos acalmando a nossa mente, deixando de lado tudo aquilo que nos envolveu no dia de hoje e vamos serenando o nosso coração. E assim elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai Criador de infinito amor e bondade, agradecendo pela dádiva da vida, pela oportunidade do trabalho no bem e pela assistência constante dos benfeitores celestes que nos amparam em todos os momentos. Que a Tua paz, Senhor, desça sobre nós nesse momento como bálsamo renovador, harmonizando os nossos pensamentos, fortalecendo a nossa fé e iluminando os nossos sentimentos. Que nós possamos servir com humildade, perseverança e amor. Que nós possamos abrir os nossos corações às inspirações dos benfeitores celestes, tornando-nos instrumentos de caridade, de consolação e de esperança. E assim mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, irradiando os nossos melhores pensamentos para o nosso planeta Terra, essa escola bendita de aprendizado e regeneração. Que a misericórdia divina envolva todas as nações, que os dirigentes das nações estejam receptivos às inspirações dos amigos espirituais, promovendo a paz, a justiça, a fraternidade e o entendimento entre os seres humanos. Que os corações endurecidos despertem para o amor, que a violência seja substituída pela compreensão, que o egoísmo dê lugar à solidariedade e que a luz do Evangelho encontre espaço em cada lar, em cada consciência. Que possamos, Senhor, compreender que a verdadeira transformação do mundo começa pela renovação de nós mesmos. Vibremos pelos nossos irmãos que passam pela prova da doença, que os fluidos salutares enviados pelos amigos espirituais alcancem cada leito, cada hospital, cada residência e cada coração aflito. Vibremos. Vibremos pelos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um lar, sem um alimento. Que jamais falte a proteção dos bons espíritos e que encontrem em mãos generosas o alimento para o corpo, a esperança para a alma e oportunidades dignas para reconstruírem suas vidas. E rogamos-te, Senhor, as tuas bênçãos sobre os hospitais, os lares de idosos, as instituições de acolhimento, e pedimos-te, Divino Jesus, por nós mesmos, que sejamos fortalecidos em nossa caminhada evolutiva, que aprendamos a vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, que saibamos perdoar, compreender, servir, sem esperar reconhecimento, sempre confiante nos desígnios da providência divina. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado e pedimos-te, permaneça em nossos lares, fortaleça a nossa caminhada e nos acompanhe por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Harmonização, escrito pelo médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O tema de hoje vai falar sobre livros.
Sim, esses livros, né, que nós temos, bastante livros aqui, mas tem uma pergunta antes de refletirmos sobre isso. Será que existiu alguém na Terra com tanta iluminação e conhecimento para dispensar o auxílio de livros edificantes? Sim, foi Jesus o nosso mestre. Mas o Cristo, na verdade, já tinha lido todas as notícias dos evangelhos, né? Por quê? Porque é da boa nova, das mensagens de Deus, nosso Pai maior, que ele recebeu toda essa instrução que nos ensina, que nos ensinou e até hoje nós estamos aprendendo com o nosso Mestre Jesus. Então, o livro dele é um livro sagrado, aprendeu do Pai Maior. Por quê? Porque o bom livro, na verdade, gente, é um sublime roteiro de claridades espirituais. Aqui estamos falando de bom livro, livro edificante, né? O livro que tem um sentido de um conteúdo com grandes mensagens para a nossa evolução. Então, ele é construído na presença, né? Esse livro é construído na presença dos elevados mensageiros da evolução. Estamos falando de livros edificantes, não é qualquer livro também, né? E diante dessa colocação, sabemos, todos nós sabemos, né? Que o Divino Mestre Jesus, apesar de tanto conhecimento, ele nunca obrigou qualquer gesto de imposição, mas ele ensinava todos nós, veja bem, pela manifestação do seu exemplo. Ele tinha um conhecimento assim, infinito, vasto, mas ele nunca obrigou o outro, você também tem que ler tanto. Por quê? Ele disse, o conhecimento está dentro da sua consciência, está dentro do seu coração. Mas o livro se torna um roteiro, muito dos livros, não são todos. E que sempre vai nos conduzir a expressões muito mais altas da nossa existência, né? Esse conhecimento adquirido. Portanto, veja bem como Emmanuel nos fala, nos alerta, faz se tornar indispensável que possamos receber as páginas edificantes do livro, do coração e da mente, e também, veja bem, também pela percepção e vibração do verdadeiro amor. De onde que vem? Levantados ao Altíssimo e vem do Altíssimo, vem de Deus, vem do universo. Então, esse livro que nós estamos fazendo a reflexão é muito mais abrangente, né? Vocês já perceberam. Então, aqui vale lembrar que todo aprendiz tem na sua zona de atividade, né, diária, o hábito, tenha, né, o hábito de cultivar as possibilidades espirituais para poder entrar em contato com os ensinos superiores, sempre superiores, né, se aproximando da mente de Deus, a fim de que o Pai se encontre, o Pai, Deus, encontre o lugar adequado em nós para conceder com proveito as suas bênçãos divinas, que na verdade são dádivas dos livros que nos trazem informações da obra do amor sagrado celestial, ensinamento das mensagens de Deus, a boa nova, o evangelho, sempre né, fé e equilíbrio em todas as direções. Até onde nós percebemos,
eu acho que eu já toquei nesse assunto ontem, uma grande leva de espíritos com grandes dívidas estão encarnando no nosso planeta. Está em vias de uma subida de degrau, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Até onde eu percebi, esses espíritos que estão reencarnando estão conectados a uma família de 22 bilhões de espíritos que estão sendo acompanhados pelo Cristo planetário Jesus. Então, eles estão tendo uma oportunidade de modificar o seu comportamento, o seu pensamento. Não é fácil, eu compreendo. Dentro da tua pergunta, a gente pode analisar, por exemplo, por que crianças são autistas? Por que crianças são autistas? Agora, curiosamente, são crianças muito inteligentes. Bem, você pode fazer uso da inteligência tanto para o bem como para o mal. Eu me lembro de que meu pai captou uma mensagem uma vez dizendo que são grandes desafios, 3 vertentes que podem fazer cair pelo orgulho: a beleza física, a riqueza, o poder e a inteligência. Podem fazer cair pelo orgulho. Essa inteligência dessas crianças autistas pode ter, eu estou muito cuidadoso, estou colocando como hipótese, uma explicação. Quem está por trás dos artefatos bélicos, inclusive atômicos, físicos, químicos? Quem está por trás das drogas estupefacientes, químicos? Quem está por trás dos mais de 100 milhões de abortos criminosos praticados no planeta por ano? Médicos. Tiveram família, tiveram lazer, tiveram educação, frequentaram as melhores universidades do planeta e direcionaram todo esse conhecimento para um lado equivocado. Então podem voltar, já que plantaram o que plantaram, com uma missão de colher agora o que plantaram. Então, esse raciocínio pode ser direcionado para a pergunta que nos foi feita. Assim como o autismo, muitas outras doenças estão relacionadas com comportamento equivocado. Se nós estamos recebendo uma grande leva de espíritos altamente endividados, evidentemente trarão na forma perispiritual a origem dessas doenças, que nós médicos ainda não alcançamos, mas temos a obrigação de cuidar de todos que forem colocados nas nossas mãos. Daí a importância do que eu coloco no meu livro A Medicina Mediúnica do Futuro. Eu preciso ter um contato, digamos assim, telepático ou mediúnico com os médicos que estão me acompanhando. Olha só o que eu vou falar para vocês, hein? Essa palestra eu fiz semana passada em São José dos Campos, e depois fui para Taubaté, 2 cidades no interior de São Paulo. E depois pelo WhatsApp, eu recebi informações que eu não perguntei, nem sabia, de dirigentes desses grupos que anotaram mensagens captadas por médiuns videntes, uma senhora médium vidente. E ela disse o seguinte: eu nem sabia disso, nem sei por que eu estou nessa história. Doutor Paulo César, olha, quando o senhor chegou para fazer a nossa palestra, eu fiquei emocionada com o que eu vi. O senhor estava cercado por dezenas de médicos. E até por trás do palco onde o senhor estava, eu consegui ver um centro cirúrgico. E aquilo que o senhor falou, e o que eu falei ontem também, eu também vi. Médicos cuidando de doenças que nós nem desconfiamos que temos ao longo das fileiras de quem estava assistindo o que o senhor falava.
Então, apesar de estar acontecendo o que você colocou na sua questão, nós não estamos sozinhos. Nenhum de nós está sozinho. Por mais que nós tenhamos dificuldade de acreditar, de aceitar e de entender, nenhum médico que honra a sua profissão estará sozinho. Inclusive no tratamento das doenças que nós não temos, assim, as informações precisas da origem.